voltar agora ao centro da capital com o repórter Ainoan Geminiano com o Major Sobreira, justamente para falar sobre isso, Ainoan. Acabamos de ver mais um assassinato, dessa vez em plena luz do dia. Parece que o negócio continua. Pois é, esse aí foi o 15º, né, que nós nos referimos na nossa primeira entrada, o crime lá no Gervásio Maia. E foi isso o tempo, Fábio, essa história de que em tal lugar tem muita gente ou é de dia. Enfim, aquilo que eu te falei, o fator surpresa. Se você deve alguma coisa a alguém, se você tem uma intriga, uma encrenca, uma inimizade, uma rixa, se a coisa for com droga, nem se fala, amigo. Você vai ser surpreendido. E é aquela história. Existe uma lógica, Fábio, muito simples de entender nisso. Se a coisa não fosse surpresa, e se houvesse como a polícia saber onde as coisas iriam acontecer para prevenir, a própria vítima se defenderia e fugia, para não morrer. Quem era que iria ficar esperando o assassino vir lhe matar? Então é tão surpresa que é surpresa até para a vítima. Imagina então para a polícia que está, enfim, a gente conversava ainda há pouco, claro que enfim, isso é uma teoria minha, mas eu entendo que a prisão em flagrante ela só acontece, como essa da quadrilha que foi presa ontem, por uma coincidência, um policial ia passando na hora e viu os caras em ação, ou se tiver uma informação privilegiada, ou naqueles casos em que existe uma investigação em curso, em andamento, com as escutas telefônicas, e lá na escuta telefônica o camarada passa um bizu de uma coisa que vai acontecer, a polícia vai lá e se antecipa. Imagino eu, coronel, que fora essas três possibilidades, é muito difícil da polícia realmente evitar que, por exemplo, esse camarada fosse assassinado hoje de manhã, embora seja à luz do dia, embora seja na porta de casa, não é isso? Veja bem, o que é importante frisar é que a partir do instante em que o cidadão, o morador lá desse local onde ocorreu o homicídio agora pela manhã, o morador, o camarada, o autor, ele não desceu, praticou e saiu, não. Ele não entrou de terra abaixo, não, como se diz. Então, alguém deve ter visto, naturalmente. Alguém deve ter visto. Então, Acho que caiu o áudio do Ainoan, não foi? Acabou de cair o áudio dele. Daqui a pouco a gente volta com o coronel Sobreira e com o Ainoan, porque a discussão é justamente essa, né? A gente vem dizendo todos os dias aqui, no caso de polícia, que o assassinato em si é só o produto final do problema que a sociedade vive. Tudo isso passa pela educação, tudo isso passa na estrutura familiar, que não tem, e o coronel ressaltou isso, acabou de ressaltar isso daí. A gente tem que ver o que é que tem por trás. Por trás disso tem uma mancha social horrível. É a família que não teve acesso à educação, é a família que não tem um lar estruturado, é a família que vive em condições subhumanas. E aí o resultado final disso daí, e eu também não estou querendo dizer que pobreza é sinônimo de bandidagem. Tem muita gente que não tem condições financeiras, tá certo? Que é ruim de bem, que trabalha todos os dias. Ser pobre não quer dizer que você tem que ser bandido. Mas a mancha social, o problema social é a base. A educação ainda é base. Enquanto os governantes, enquanto os governos não voltarem as suas ações para a educação de base, tentar mexer no alicerce, tentar revigorar uma unidade chamada família no Brasil, a gente vai ver, esse final de semana foram 14, final de semana que vem vão ser 16, depois vão ser 20 e assim sucessivamente. O problema vai aumentar. A polícia, como o Ainoan tá falando muito bem, a polícia está agindo hoje como um paliativo. O trabalho ostensivo da polícia militar na rua está sendo como um paliativo, está entrando com remédio só para ser o paliativo, porque como eu digo aqui, parece muito, sabe, Marcelo? Parece muito uma canoa furada, parece muito, paraibano, parece muito que a gente está num açude bem grande, está remando, a água está entrando, está tirando a água para não afundar, mas uma hora se cansa. O problema tem que trocar a canoa, não tem que estar tirando água, tem que trocar a canoa. O problema está na base, está no alicerce, está lá embaixo. E aí, para somar a esse problema, nós temos aqui, eu vou conversar assim que o áudio for restaurado, já está restaurado, né? Hoje pela manhã, 4 adolescentes foram apreendidos suspeitos de participar de um homicídio no último domingo. Aí, não. Olha, no último domingo aconteceu um homicídio, uma tentativa de homicídio aqui na Ilha do Bispo. A vítima fatal foi o André Luiz da Conceição, de 28 anos, conhecido como Pelé.
Ele que, segundo informações, a doutora vai me confirmar se foi isso mesmo ou não, tinha ido tomar satisfações por conta de uns tiros que tinham sido efetuados no João Paulo da Silva Neto, de 16 anos, que é sobrinho do Pelé. O João Paulo foi baleado, meia hora depois, o Pelé foi lá numa região aqui na Nova Liberdade e saber o que foi que aconteceu com o primo dele, com o sobrinho dele, enfim, tomar satisfações, e lá foi recebida a bala, recebeu um tiro na cabeça, entrou na nuca, saiu na frente, chegou a ser socorrido, mas a caminho do trauma morreu. Hoje pela manhã, o pessoal da delegacia do núcleo integrado aqui da Ilha do Bispo apreendeu esses 4 adolescentes aqui. Doutora Maria Soledade, o que é que esses meninos têm a ver com essa história? Eles têm tudo a ver, né? Nós temos inclusive uma testemunha ocular do fato, que viu quando esse aqui atirou no Pelé de costa, né? Entendeu? E também atentou contra a vida do outro, né? E o motivo desses tiros todos? Segundo eles tinham rixa, né? Rixas de tráfico de droga, né? Porque eles todos são viciados e o Pelé também, segundo informações, era traficante, né? Inclusive, ao ano passado ele foi preso por tráfico de droga, né? E por conta de droga é que houve essa discussão, né? E nessa discussão eles atiraram no João Paulo e do João Paulo passou para o Pelé. Nosso áudio já está restabelecido. Nós vamos voltar com o Ainoam e o Coronel Sobreira, direto do centro da capital. Ainoam, nós conversamos aqui. Você está me escutando, né, Ainoam? Com certeza. A gente estava conversando aqui quando o áudio caiu e eu quero passar a bola logo para vocês. Dentro dessa temática, como o Coronel falou, o problema é na base, é na educação, é na família. A gente só vai conseguir tratar isso daí quando a gente conseguir tratar esses problemas sociais. E há um agravante, Ainoam, que eu quero que... Eu não posso me furtar, Coronel, comente isso. Há um agravante. O efeito da mídia reversa feita na sociedade. A mídia, há alguns programas de televisão que tratam o assassinato, que tratam o problema do crime com brincadeira. E eu quero que uma autoridade policial comente sobre isso. É um problema, é um fator agravante a maneira debochada, a maneira como se trata o homicídio, com brincadeira, banalizando o homicídio, Coronel? Olha, Fábio, só me permita, antes de passar a palavra para o Coronel, que nessa matéria que nós acabamos de ver, a delegada falou do seguinte, que recebeu informação de que aquele garotinho lá do meio foi quem atirou no Pelé. E aí a história exatamente que nós estávamos falando antes era a questão da participação da sociedade em dar informação. Essa prisão, por exemplo, aí só aconteceu porque o pessoal do Serviço de Inteligência do 1º Batalhão, que trabalha lá no núcleo, recebeu a informação e foi lá e efetuou a prisão. Mas, Coronel, essa história da espetacularização do crime, o bandido está virando astro de TV, isso também é ruim, não é, para a segurança pública? Veja bem, eu vou tentar ser o mais resumido possível. Segurança pública não é só questão de polícia. É muito claro o artigo 144 da Constituição, lá de 88. Segurança pública é dever do Estado, vírgula, direito e responsabilidade de todos. Então, quando ele responsabiliza todos, então todos nós somos co-participantes da segurança. Então, aí tem as questões governamentais. Os governos, de um modo geral, eles buscam dar qualidade de vida às pessoas de uma forma ou de outra. Extremamente importante, geração de emprego e renda, habitação, saúde e lazer. Agora, a mídia também faz parte desse contexto. Quando diz todos, não é quase todos ou alguns, são todos. E a mídia também faz parte desse contexto. Você colocou bem a espetacularização do crime. Será que é importante? O que é que está sendo construído de positivo isso aí? Será que tem sido positivo para a segurança pública ou para as pessoas, para a sociedade, dar tanta ênfase a esses fatos? É claro, a imprensa tem o seu papel extremamente positivo no que se refere à informação, a informar as pessoas o que está acontecendo. Agora, como informar? De que forma você está informando? Será que está sendo construído algo positivo? O senhor acha, do seu ponto de vista, que o bandido pode se sentir estimulado a fazer parte de uma gangue, a ser temido, porque ele sabe que se um dia for preso, ele vai aparecer na TV como o fulano de tal, o temido, que faz palhaçadas e etc, e diverte. O senhor acha que ele pode ser estimulado a participar do crime por causa disso?
Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza disso. Então é isso aí que tem que ser analisado. Até na própria emissora, no próprio contexto aí jornalístico, o que pode ser levado à sociedade que é de positivo. Então, se você for olhar no Ainuan, qualquer um outro que queira vir ao Comando Geral e analisar os policiais que, porventura, foram promovidos por bravura. Por que não se dá ênfase a policiais com honra, sabe, com correção de atitudes, que tem desempenhado seu papel com muita bravura? E a gente não vê essa ênfase. A gente não vê esse policial ser o acho da imprensa. Pois é verdade. Então a gente queria resumidamente falar nisso e dizer que todos nós somos co-participantes no que se refere a itens de segurança pública. Só para a gente fechar, Fábio, dizer para você, cidadão que está em casa, está aqui 2 armas, o tenente está com a arma na cintura, mas a pistola que ele tem aqui, na prática, não tem tanto poder quanto essa arma aqui. E essa arma aqui, mal utilizada, amigo, o estrago é grande. Muito Fábio. pior do que a arma de fogo. Valeu, Ainuan, parabéns pelo ao vivo. Esse vivo esclarecedor para a sociedade. Parabéns mesmo. Olha.